Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Deixa eu chegar um pouquinho mais para frente aqui. Isso assim fica melhor. A respeito do que está acontecendo em Israel nesse momento, Israel está em guerra praticamente com diversos países, embora muitos desses países que são muçulmanos não demonstrem, essa guerra, mas ela existe, ela existe e está acontecendo bem debaixo dos nossos olhares. Aparentemente Israel está numa missão de desmantelar, vamos dizer assim, destruir o Hamas, Israel está sendo muito bem sucedido nisso. E isso incomoda muito o Islã, principalmente o Irã. E desde o atentado de 7 de outubro, em que o Hamas matou, se não me engano, foram milhares de pessoas, foram mais de 1000 pessoas que eles mataram. Estavam numa festa e com a intenção de matar justamente, eu posso estar enganado no número, não me lembro, com a intenção de matar civis, porque o ataque dele foi numa festa, não tinha nenhum soldado lá. Eles mataram principalmente mulheres, crianças e idosos. E as mortes foram brutas, embora muitos líderes, muitas celebridades, jornalistas que são contra Israel não acreditassem no que aconteceu. Quando eles viram o vídeo do que aconteceu, todos saíram de lá vomitando, chorando, em pânico, do tamanho da crueldade que o Hamas, que o terrorismo, ele exerce isso facilmente. Para eles não estão matando gente, eles estão matando bicho. É como se tivesse uma praga de ratos e eles simplesmente pisassem, tacassem fogo, fizessem o que tivesse que acontecer. Então, desde esse tempo para cá, não vou dizer um ano correto, mas 11 meses, aí o Hezbollah, que está no Líbano, começou a lançar foguetes sobre Israel. Em 11 anos foram mais de 8.000 foguetes, mísseis e drones que foram lançados contra Israel. Pela mídia você vai saber apenas do que aconteceu quando eles lançaram um desses objetos aí e matou 12 crianças que estavam jogando futebol. Isso mostra que a intenção deles claramente é atingir civis. Eles não estão preocupados apenas em matar soldados ou lideranças de Israel. Eles querem matar civil, eles não gostam de Israel. Se você pesquisar bem, você vai ver que a proposta dos maiores líderes muçulmanos para ter paz com Israel é que Israel se sujeite a eles, passem a ser muçulmanos e seja subordinado a eles. Essa é a primeira causa para que Israel, o povo ainda continue vivo, ou seja, Israel vai ser escravo deles. É isso que eles querem. Ou, do contrário, Israel tem que ser exterminado. A fala deles é bem clara, eles dizem que só vai haver paz na terra quando Israel for totalmente exterminado. Totalmente. E em qualquer escola muçulmana, no mundo inteiro, qualquer escola muçulmana, na disciplina de geografia, nos mapas não tem o país de Israel, não tem. Eles não reconhecem Israel como um povo. E por que Israel passa por tudo isso? Aqui é um canal cristão evangélico. Então nós podemos ver que na Bíblia, desde que Deus chama Abraão para dele formar a nação de Israel, e o princípio assim, das guerras, das batalhas, é claro que teve algumas, mas mais por parte de Abraão, quando foi libertar Ló, que foi preso por alguns reis,
Mas o princípio, quando começa realmente a ter guerra, aquele negócio todo confronto mesmo, vai ser quando o povo vai ser liberto do Egito, através de Moisés, servo do Senhor Deus. Então, logo após passar o período de 40 anos no deserto, então ali começam as guerras, porque Israel vai despojar alguns povos, estavam ali, Heteus, Jebuseus e tantos zeus que estavam ali. Os Jebuseus principalmente era o povo que vivia onde hoje é Jerusalém. Esse lugar é chamado de Jebus. Você vai ver isso aí claramente em vários textos, principalmente quando Davi compra essa área onde ele vai construir o templo, onde Salomão vai construir o templo, que é um desejo de Davi. Então o que acontece? O Salomão, ele diz que nada de novo acontece debaixo do sol. As coisas sempre se repetem. Então são histórias que se repetem. E o que está acontecendo, está se repetindo. Claro que agora entre nações, mas aconteceu entre duas pessoas. Essa história está registrada no livro de Esther. Quando Amã, ele tem uma obsessão doentia e assassina pelo povo judeu, e ele quer destruir o povo judeu. E esse é o pensamento dos muçulmanos, que ele diz que Israel tem que ser exterminado. O Islã fala claramente isso. Está lá nos livros, é só você ler o Corão que você vai ver que os judeus têm que ser exterminados. E todos que não querem ser muçulmanos têm que ser exterminados. É só você ler. Então, Amã, ele tinha esse desejo grande de exterminar os judeus. E ele fica obcecado com o tio de Esther, que é Mardoqueu, porque Mardoqueu não reverenciava ele, ou seja, não se dobrava diante dele. Então ele toma uma obsessão tão grande para destruir Mardoqueu e os judeus, ele coloca-se até uma cilada, o rei, caramba, agora não me lembro se é Assuero, o nome do rei. É um nome assim, eu não me lembro bem. Que veio a ser marido, de Esther. E ele consegue criar um decreto, o rei assina sem ver, e esse decreto era para exterminar o povo de Israel, e ele fez a forca, enforcar um por um, principalmente o primeiro seria Mardoqueu. E nessa obsessão de querer destruir Israel, ele que já tinha uma posição tão grande, um homem bem sucedido, estou falando de Amã, um homem bem sucedido, um homem de confiança do rei, ele não precisava se preocupar com o povo que não fazia mal nenhum a ele, principalmente com Mardoqueu. E por essa obsessão ele acabou destruindo a vida dele e dos seus familiares. Todos morreram na forca que ele mesmo construiu. E o que isso tem a ver com os dias de hoje? É simples. Amã hoje simboliza o corpo islã. O Islã hoje, embora você veja que eles têm aquela aparência de um povo primitivo, como realmente eles são em algumas coisas, todos têm celulares, todos têm tecnologia, mas as vestes, o modo de viver, existe muita miséria ali, mas os líderes são todos ricos. Gaza é uma miséria tremenda, mas os líderes do Hamas, todos ricos. Esse homem que morreu agora do Líbano, morreu na sexta-feira, foi na sexta-feira, cara, muito riquíssimo, muito rico. Ele tinha para mais de 150 mil mísseis guardados em arsenais. Isso é muito dinheiro. E ele recebe não só do Irã, mas de pessoas que são amigáveis, são pessoas que têm simpatia por eles e que financiam, são pessoas ricas que financiam, países que financiam isso.
Talvez o nosso Brasil, através de Lula, seja um que tenha financiado isso. Como pode-se ver aí que Lula doou muito dinheiro dos nossos impostos, para o terrorismo. E ele apoia o terrorismo até hoje. E é contra Israel. Lula está aí. Então o que acontece? Amã, ele vai simbolizar essa grande riqueza que é hoje o Islã. O Irã é muito rico. Nós temos Dubai, temos os Emirados Árabes. E são muitas riquezas. E um imenso território que eles têm, são todo o Oriente Médio, praticamente todo o Oriente Médio e a África são muçulmanos. E eles não precisam se preocupar com Israel. Israel é como se fosse um ovo. É como se fosse um ovo. Aqui no Brasil é como se todo o Islã fosse o nosso território brasileiro e Israel fosse, tipo assim, a cidade do Rio de Janeiro. A cidade, estou falando no estado, a cidade do Rio de Janeiro. Mas eles têm a obsessão para destruir Israel. Como Amã tinha obsessão para destruir o povo judeu, eles têm obsessão para destruir Israel. Eles não aceitam Israel de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eles atacam Israel o tempo todo. Israel só se defende. O exército de Israel é exército de defesa. O nome é exército de defesa israelense. Ele só se defende. Nunca, pode procurar, e nunca Israel procurou uma guerra. Israel nunca atacou ninguém ali simplesmente por atacar. Nunca fez isso. Sempre se defendeu. E todas as vezes que Israel se defende, são mais de 100 ou 170, não me lembro bem o número, de vezes que Israel foi condenado pela ONU por se defender dos ataques dos muçulmanos, como foi o de 7 de outubro, vai fazer agora um ano. Como os ataques que Israel está fazendo ao Líbano, para se defender, são 8 anos. O Líbano lançando mísseis contra Israel. Israel está atacando e a ONU simplesmente vai lá e condena Israel pelos ataques. Em imagens aí, mostraram ali em Gaza, os carros da ONU trabalhando em operação junto com o Hamas. Está lá as imagens. Está lá as imagens. E o que acontece? Essa obsessão, eles têm um plano para destruir Israel. E ele disse que só haverá paz na terra quando Israel for exterminado. Então, assim como Amã, eles têm uma cilada, uma estratégia. Eles têm plano para destruir Israel. Mas como Salomão diz que nada há de novo embaixo do sol, que as coisas só se repetem, está se repetindo tudo o que aconteceu. Eles estão caindo nas suas próprias ciladas. Eles estão sendo derrotados pelos seus próprios planos. Por quê? Porque assim como Amã era apenas um homem, mas Amã tinha a proteção de Deus. Deus estava olhando para Amã o tempo todo. Porque o plano de Deus estava em Esther, porque foi Esther responsável por Israel não ser totalmente exterminado naquele tempo. E existe alguém em Israel muito forte, porque a Bíblia diz que Israel não será destruída. E que Deus, ele está olhando para Israel, embora Israel não seja um povo salvo, porque eles não creem em Jesus Cristo, mas Deus tem uma aliança com ele, Deus cumpre a aliança. Deus fala o tempo todo, embora vós não permaneceste fiéis, eu permaneço fiel. Então Deus é fiel o tempo todo. E a Bíblia diz que eles jamais vão destruir Israel. Porque o plano deles é se juntarem e exterminar Israel. E a prova de que Deus existe e que está com Israel é só você acompanhar a história de Israel de 1948 para cá. Aí você vai ver a Guerra da Independência. Israel não tinha praticamente um soldado. E o Iraque, juntamente, um grupo de árabes lá,
eu creio que eles vieram pelo Iraque, não me lembro bem, mas deve ter sido. Eles vieram com pelo menos 700 tanques de guerra, não sei quantos mil soldados. Assim que pegaram o povo que estava espalhado no mundo todo e colocaram eles em Israel, inaugurando assim hoje o Estado de Israel, que foi inaugurado em 1948, e eles iam exterminar o povo, eles perderam uma guerra dessa. Como é que se perde uma guerra dessa? Soldados capacitados, bem armados e fortemente armados, contra praticamente um grupo de colonos, e perderam a guerra. Vai lá ver os relatos. Ainda tem a guerra do Yom Kippur, que foi uma covardia, eles pegaram Israel desprevenido. Israel teve uma baixa muito grande, mas Israel foi lá e venceu a guerra da independência, que foi a primeira, a guerra do Yom Kippur, e a guerra dos 3 dias. Um plano deles que iriam exterminar Israel partindo do Egito, com caça, já estava tudo pronto lá, Israel descobriu antes. Aí eles disseram que em 3 dias eles iriam destruir Israel. Ou não foi isso, mas eles queriam destruir Israel. Me parece que não foi bem isso. Mas parece que Israel em 3 dias acabou com essa guerra, com essa grande vitória que eles esperavam. Israel destrói os aviões no Egito, destrói as pistas de decolagem, nenhum avião decolou. Israel vence a guerra de novo. Então, de lá para cá, ele tem tido muitas cautelas no pensar em atacar Israel. Porque ele sabe que existe uma força divina grande que protege Israel. Então eles ficam fazendo esses lançamentozinhos, um ataca daqui, outro ataca dali, porque eles têm medo da repreensão. Porque a repreensão é divina. É só você ler no livro de Zacarias qual é a forma que Deus trabalha através de Israel. Israel é uma pedra de tropeço. Israel é uma pedra de tropeço. Um soldado de Israel, é só você lê lá Zacarias lá, você vai lá ver como é que está escrito lá. Eu não sei bem as palavras, assim, para dizer que eu não me lembro, mas Israel, ele é como um cálice de fogo. Como um cálice de fogo. E, embora seja tão pequeno, e esse número de países muçulmanos seja tão grande, eles não conseguem vencer Israel. Se formos colocar de uma maneira assim, dar um exemplo de como seria, mais ou menos, o confronto. Seria mais ou menos assim, vamos botar para o esporte, que nós gostamos muito de esporte, aí você pega o melhor time de futebol do mundo, hoje, parece ainda não é, né, mas deve ser com certeza o Real Madrid, aí você bota o Real Madrid para jogar com um time de crianças de 3, 4 anos de idade. Mas para jogar sério. Qual é a chance dessas crianças terem de ganhar o Real Madrid? E qual é a chance de Israel ter de vencer esse povo? Só que as crianças lá, elas não têm. Não tem um Deus por ela que vai lutar por ela num jogo de futebol. Mas Israel tem um Deus que vai lutar por ela. Um Deus que vai proteger eles. E eles vão chegar a um ponto tão grande de perdas, estou falando dos muçulmanos, que eles vão ter que partir para um ataque final, que está registrado na Bíblia, a Batalha do Armagedon. E é lá que definitivamente, os muçulmanos, os árabes, estarão ali o Iraque, o Irã, a Líbia, Turquia, a Alemanha, que também fará aliança com os russos, com certeza estarão. E esse povo vão todos se reunir para atacar Israel. Nesse dia, o Senhor Deus pelejará pessoalmente contra esse povo e destruirá todos os inimigos de Israel de uma só vez. E tudo está encaminhando para isso.
Tudo está encaminhando para isso. Porque se olharmos bem, botar assim, algum tempo atrás, as pessoas elas faziam muita campanha mídia, faziam muita campanha contra o antissemitismo, contra o preconceito a judeus. Mas era tudo uma máscara, era tudo uma farsa. Era tudo uma farsa. Pessoas faziam documentários a respeito do que o nazismo fez com o povo judeu, no extermínio de cerca de 6 milhões de judeus. E o mundo aparentemente se lamentava por isso. Mas essa máscara foi derrubada, porque agora em todos os lugares no mundo, principalmente no maior aliado de Israel, que é os Estados Unidos, estudantes estão protestando a favor do Hamas, a favor do terrorismo e contra Israel. O Benjamin Netanyahu discursou na ONU, um dia desse aí, e se você quiser assistir é só você botar lá o discurso de Netanyahu na ONU, que você vai ver aí no YouTube mesmo. Você vai ver que a maioria dos líderes mundiais se levantaram para não ouvir o depoimento de Netanyahu, principalmente o Brasil. Lula foi lá e deu o seu depoimento. Passou do tempo, ninguém deu muita atenção, desligaram o microfone, mas ele falou assim mesmo. Mas ele não estava lá, nem a sua comissão, para ouvir o líder de Israel. Todos se retiraram. Alguns ficaram. Todos se retiraram. Ninguém quer ouvir. Todos querem a destruição de Israel. E por que eu digo que o Armagedon está próximo? Porque agora já não tem mais máscara. Agora já não tem mais aquele teatro fingindo uma dor. Agora eles realmente querem o que estava escondido em seus corações, que é a destruição do povo judeu. Só que eles, muitas vezes sabendo, ignoram, mas a maioria não sabe que Israel não está só. Que o Criador de todas as coisas, de todo o universo e de todas as pessoas, principalmente os inimigos de Israel, está a favor de Israel. Está a favor de Israel. O registro está na Bíblia, está lá, registrado o tempo todo. E os líderes, eles sabem perfeitamente que isso está registrado, mas eles vão fazer assim mesmo. Ou seja, eles vão tentar a sorte, mas vão dar de cara com o azar. Vão tentar a sorte contra Israel e contra o Deus de Israel. E vão bater de frente com o azar, porque todos vão ficar lá. A Bíblia diz que todos serão destruídos. Todos serão destruídos. E estamos próximos disso. E tudo isso indica, pela palavra de Deus, que o fim está chegando. E o Senhor Jesus está voltando. E Israel é o relógio do fim. O relógio do fim. É como se fosse um relógio com um despertador armado. E esse despertador já está bem próximo de despertar. Porque o fim está chegando. Para você que não tem Deus, arrependa-se. Entregue a tua vida a Deus. Para você que está desviado, volte-se para Deus. E para o seu Filho Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lembre-se, o fim está próximo. E você tem a oportunidade de salvar a sua alma. A gente não sabe quantas pessoas vão morrer nesse confronto, que aparentemente será em Israel, mas vai envolver todo mundo. A gente não sabe. Eu não sei se eu estarei vivo até lá. Eu creio que isso não vai levar mais de 6, 7 anos para isso acontecer. Eu não sei se eu estarei vivo até lá e não sei se eu vou sobreviver ao que vai acontecer. Porque bem próximo disso será o arrebatamento da igreja.
e tendo o arrebatamento eu creio que eu não estaria aqui. Então você tem a oportunidade de entregar a tua vida a Cristo e de se ajuntar a Deus, de salvar a sua alma, porque o fim está próximo. O relógio de Deus está próximo a despertar em Israel. E tudo que está escrito na Bíblia a respeito do Armagedon que o Senhor preparou e colocou no seu livro para aqueles dias, está bem próximo. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.